Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Nóbrega, do CEP-CM, e estou aqui à frente da Bioquímica Celular. Vamos aprender um pouquinho sobre os compostos químicos que compõem a estrutura ou têm uma função específica no organismo vivo, nos seres vivos, tá? Para iniciar esse estudo, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma caixinha de leite. E nessa caixinha de leite contém aqui uma tabela escrita informação nutricional. Vamos ler. Nessa aqui desse leite está assim, ó. Informação nutricional. Porção para 200 ml, mais ou menos um copo. Quantidade por porção. Valor energético, 115 quilocalorias. Carboidratos, 9 gramas. Proteína, 6,2 gramas. Gordura totais, 6 gramas. Gorduras saturadas, 4 gramas. Gorduras trans, 0. Fibra alimentar, 0. Sódio, 160 mg. E cálcio, 260 mg. Galera, isso daqui é a composição desse leite, tá? A composição desse leite. E a gente pode observar que essa composição aqui, ó, ela é dividida em dois grupos de moléculas, dois grupos de substâncias. Nós temos, então, as substâncias inorgânicas e temos também o grupo das substâncias orgânicas. O que vai diferenciar esses dois grupos? Presença de átomo de carbono. Na biologia, na bioquímica mais especificamente, aqui nós temos, olha só no slide, a composição dos seres vivos dividida em dois grupos de moléculas, de substâncias. Eu tenho as substâncias inorgânicas, são moléculas pequenas, onde elas não vão possuir na sua estrutura molecular o átomo de carbono. E temos também as substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, elas são moléculas mais complexas, moléculas extensas, grandes, são macromoléculas, tá? E elas são formadas por cadeias carbônicas. Então, eu vou ter várias ligações entre o átomo de carbono para formar essa estrutura, para formar essa molécula. Beleza? Pessoal, por que eu li essa informação nutricional desse leite? Para você ver um pouco da importância da bioquímica nas nossas vidas. E qualquer tipo de alimento, principalmente alimento industrializado, quando você compra lá no supermercado, você vai observar que tem que ter essa tabela nutricional, essa informação nutricional contida na embalagem desse produto. Por isso que é importante, por exemplo, a bioquímica nessas aplicações aqui que eu coloquei para vocês, ó, na indústria alimentícia, aí, ó o leite, produzir leite. Através dessas moléculas orgânicas que compõem esse leite, eu vou dar essa informação nutricional para você ver que na sua dieta, do que você está tomando, do que você está comendo e tudo mais. Além dessa aplicação na indústria alimentícia, é de fundamental importância essas substâncias para a farmacologia, ou seja, produção de remédio, galera. Tá? Eu vou lá tomar um dipirona, do que é constituída essa dipirona? Eu vou tomar lá, sei lá, um sal de fruta, tá? Qualquer tipo de medicamento, ele é constituído também por essas substâncias que eu tenho aqui, tá? Na fisiologia, o seu funcionamento fisiológico, quando eu falo assim, ó, eu estou falando dos nossos sistemas. Como que funciona o nosso sistema digestório? Ó, eu tenho enzimas digestórias. Enzima é proteína. Proteína, molécula orgânica, tá? Então, toda a parte fisiológica também, ela precisa dessas substâncias inorgânicas e orgânicas, né, que vai ser estudado pela bioquímica. Microbiologia. Galera, microbiologia significa que são organismos microscópicos, né? É o estudo desses organismos, e a gente sabe que tem vários desses micro-organismos que, por exemplo, causam doença. Bactérias, vírus, protozoários, fungos. Esses micro-organismos, por exemplo, são responsáveis por algumas doenças que vão invadir aí o nosso organismo. Então, eu preciso estudar a bioquímica desses micro-organismos para saber onde eu vou agir, por exemplo, com medicamento. Tá? Vou te dar um exemplo prático. Olha só, vamos contextualizar. O coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus envelopado
esse envelope viral, ele é constituído por lipídios e proteínas. Esses lipídios aí, ó, eles são gorduras, e a gente sabe que o que vai dissolver essa gordura para quebrar esse envelope é um detergente, é um sabonete. Então, por isso que é importante a gente ir lá, ó, e lavar as mãos com sabão, com sabonete, com detergente, álcool em gel. Vai destruir essa camada lipídica que tem nesse envelope viral e vai matar esse vírus, tá? Na agricultura, importantíssimo, por exemplo, na adubação. Na adubação química, tem um adubo químico de fundamental importância aí na agricultura, que é o NPK. O que é o adubo NPK? É o adubo que é constituído por nitrogênio, por fósforo e o K por potássio. Então, tem o nitrogênio, fósforo e potássio, que vai fazer parte desse solo, que vai favorecer o crescimento aí dessa plantação que você está querendo na agricultura. Beleza? Vai anotando, galera. Tira print aí da tela qualquer coisa. Vamos para o próximo slide. Para cada uma dessas substâncias, pessoal, a gente vai estudar cada uma delas. Então, a gente vai ter lá substâncias inorgânicas, a gente vai ver sobre água, depois vai ver sobre sais minerais, depois vai ver sobre glicídio, carboidrato, que é a mesma coisa, lipídio, proteína, vitamina, ácidos nucleicos, que compõem toda essa bioquímica. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui para vocês um gráfico da constituição bioquímica dos seres vivos. Observa aqui comigo, ó. No caso do ser humano, olha só, cerca de 75% a 85% do nosso organismo é constituído por água, tá? Depois, dentre 10 a 15% de proteína, 2 a 3% lipídio, 1% de glicídios, que são os carboidratos, os açúcares, 1% de ácido nucleico, que é constituído do DNA, que compõe esses ácidos nucleicos, DNA e RNA, tá? E esses outras substâncias, 1% aqui, enquadra, por exemplo, os sais minerais, que vai ter umas funções diversificadas de acordo com cada um desses minerais. Eu fiz aqui para vocês, ó, um mapa mental. Nesse mapa mental, eu coloquei aqui no centro, que é o nosso tema, bioquímica celular, e eu separei aqui para vocês, ó, os dois grupos dessa bioquímica, que é as substâncias inorgânicas, que são, né, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Dentro das substâncias inorgânicas, nós temos a água e os sais minerais. Dentro das substâncias orgânicas, nós temos os glicídios, carboidratos, sacarídeos, açúcar. Ele recebe alguns nomes que depois a gente vai ver cada um deles para vocês. Lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Nesse mapa mental, eu coloquei as funções, né? Algumas das funções para vocês terem noção do que a gente está falando aqui. Por exemplo, olha a água. A água, uma das principais funções que a água tem, ou característica, é dela ser um solvente universal. Então, todas as substâncias que são polares ou que são hidrofílicas, que têm afinidade com a água e que vão se dissolver em água, vão se dissolver nessa água por ela ter essa característica de ser solvente universal, tá? E por isso, ela vai ser um excelente transporte de substâncias, principalmente entre as células do nosso organismo. Ela vai participar de algumas reações, na verdade, ela vai funcionar como um ambiente para que aconteça essas reações químicas no nosso organismo. Para você ter noção, o nosso citoplasma ele é praticamente água e é lá que vai acontecer a maior parte do nosso metabolismo celular, que são as reações químicas que acontecem dentro da célula. Outra funçãozinha da água aqui, ó, de regulação da temperatura. Mais para frente a gente vai ver mais detalhado sobre isso, tá? Sais minerais, eles vai ter diversas funções, aí a gente vai listar vários desses sais, igual eu coloquei aqui, ó. Ferro, cálcio, potássio, sódio, eles têm funções diferentes no nosso organismo. Além de fazer parte de estrutura,
né, do nosso organismo, ele tem funções específicas no funcionamento mesmo, no metabolismo do nosso corpo. Aqui eu tenho agora os glicídios, que são os carboidratos, é o açúcar, é o doce que você come. Ele tem duas funções principais: função de dar energia para o nosso organismo e função estrutural. Por exemplo, vai formar o exoesqueleto de alguns artrópodes. Vou te dar um exemplo. Sabe a baratinha? Sabe quando você pisa nela, faz aquele crack, sai aquele catupiryzinho maravilhoso ali de fora? Olha só. Pisou na baratinha, fez o crack, você está quebrando o exoesqueleto dessa baratinha. E esse exoesqueleto, ele nada mais é do que constituído por um glicídio, por um carboidrato, por um açúcar. É um polissacarídeo que é chamado de quitina, tá? Então, ele vai fazer parte da estrutura desse exoesqueleto aí. Os lipídios, ele tem uma função de reserva energética, né? Vai aglomerar lá a banhazinha, os pneuzinhos do lado, é tudo reserva energética, cara. Como que você acaba com essa reserva energética? Gastando energia, mas não comendo lipídio, hein? Não comendo gordura. Outra coisa também vai fazer parte de uma estrutura. Por exemplo, tem um grupo, né, dos lipídios, que são os fosfolipídios, que faz parte da estrutura da membrana celular, das membranas celulares, tanto da membrana plasmática como de algumas organelas membranosas, tá? Ele também vai funcionar como isolante térmico. Ele vai isolar a temperatura do seu organismo. Vou te dar um exemplo. Pensa aqui, ó, o urso polar. O urso polar é um mamífero. Ele possui uma espessa camada de gordura na pele dele ali, ó, para evitar com que o organismo dele perca calor para o ambiente, porque ele está no ambiente frio. Sacou? Então, para ele não perder, para ele não ter uma hipotermia, ele tem essa camada espessa de gordura. Isso é tudo adaptação evolutiva, galera. Isso aí vocês vão aprender no conteúdo de evolução. Bem legal. Proteínas, olha só. Tem função energética, tem função estrutural. E eu queria falar aqui para vocês, ó, sobre essa função de defesa. O que é isso? Os nossos anticorpos, tá? Os nossos anticorpos nada mais é do que proteína. Então, a proteína, ela tem uma função de defesa. O seu sistema imunológico, ele vai funcionar na produção desses anticorpos aí, beleza? E tem também função hormonal. Vou te dar um exemplo. Insulina. Insulina é uma proteína de função hormonal, onde ela vai regular ali pra gente, ó, a taxa de glicose, a taxa de açúcar que está no sangue. Ele pega esse açúcar que está em excesso no sangue e vai inserindo esse açúcar, essa glicose, para dentro de cada uma das nossas células para produzir ATP, produzir energia para o nosso organismo. Tranquilo? Vitamina. Regulação do nosso metabolismo, tá? Vai participar de diversas reações químicas no nosso organismo aí. E o ácido nucleico nada mais é do que a nossa própria genética. É o nosso DNA, que contém toda a informação de características hereditárias, e a gente tem o RNA, que é fundamental para a produção de proteína, e são essas proteínas que vai definir para vocês as nossas características. Por exemplo, melanina, característica de cor da pele, proteção contra os raios UV, tá? Então, isso tudo, essas características que contém no DNA, serão transferidas, por exemplo, para uma molécula de RNA, que aí a gente vai ter alguns processos químicos que envolvem essa produção da proteína, que nada mais é do que o processo de transcrição. Vou pegar o que está no DNA, transcrever para uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA é que vai ser responsável em produzir uma proteína de acordo com o que estava escrito no DNA. É como se fosse uma receita de bolo, tá ligado? Eu tenho lá no DNA a receita do bolo. E quem vai produzir esse bolo é o RNA. Então, o RNA vai ler, vai traduzir, transcrição, tradução, 2 processos químicos para a produção de proteína. Beleza? Galera, esse é o geralzão da bioquímica, tá? Não vou gravar outros vídeos por enquanto. Não vou me estender nesse vídeo, desculpa. Porque senão vai ficar muito longo e fica chato de ver. O geral é isso, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre água, um vídeo sobre sais minerais. Às vezes eu posso
dividir em 2 grupos de vídeo. Ainda estou pensando nisso daqui, mas vai cair tudo em cima para vocês. Ao mesmo tempo, vocês vão organizando, vocês se organizem para assistir, para conseguir realizar as atividades. Tranquilo? No geral, a introdução de bioquímica é isso. O que vocês têm que saber é que existe 2 grupos de substâncias, as orgânicas e as inorgânicas, onde as substâncias orgânicas, elas são quais são as substâncias que estão nesse grupo das orgânicas? Os glicídios, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos e vitaminas. Todas essas substâncias são constituídas por vários átomos de carbono, tá? Importante você lembrar que a presença de carbono é que vai diferenciar os 2 grupos. Orgânica tem carbono, inorgânica, água e sais minerais, não tem carbono. Observa a água, qual é a fórmula da água? H2O, tem carbono? Não tem carbono. Tranquilo? Lembrando que é importantíssimo que você entenda sobre bioquímica celular, principalmente para quando você chegar em outros conteúdos, né? Lá para frente, genética, por exemplo, você precisa entender isso daí. Tranquilo? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Beijo!